Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega aí com muita informação do nosso Verdão, primeiro aí com o jogo aberto, falando muito sobre esse confronto contra o Santos. Na sequência a gente traz aí a ESPN falando muito sobre a renovação do Abel e também falando sobre Vitor Roque. Sim, a Leila bateu o martelo e já tá com o contrato pronto do jeito que o Abel pediu, e o Vitor Roque, ela cravou que ele não sai. Então tem muita informação pra gente trazer pra vocês aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Amanhã que jogo é esse, hein? O líder do campeonato recebe o Santos, também no modo desespero. E o Neymar, hein? Acho que o Neymar não vai, não, hein? Ou vai? Será? A 2 pontos da zona do rebaixamento, com um jogo a menos, em semana de clássico, os olhares estão em Neymar, que voltou a campo no último sábado atuando por pouco mais de 20 minutos. Vamos a precisar de ele e eu vou exigir mais de ele. Esse é o momento de Santos, me entende? E eu preciso de todos, de jogadores. A necessidade de ter Neymar em campo contra o Palmeiras esbarra na preocupação com o gramado sintético. A expectativa é de que o craque fique de fora do clássico e retorne contra o Flamengo no Maracanã. Eu quero a Neymar de aqui para terminar o ano. ¿Sí? Eu quero terminar este ano com Neymar dentro do campo. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda terá a volta de Souza, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, mas não contará com o zagueiro Luan Pérez fora pelo 3º cartão amarelo. De aqui à frente, sim, temos agora um jogo muito difícil, sabemos o que é o Palmeiras jogando em sua casa, mas vamos a preparar o jogo com nossa estratégia, com nossos jogadores. No outro lado do clássico, homenagens a Abel Ferreira, 5 anos de Palmeiras. Quando entrei a primeira vez nesta academia, foi aquela primeira palavra, aquela primeira frase que eu vi. Avante palestra, estão a ver ali? E foi daí que veio o grito. Palmeiras de Abel Ferreira, novamente finalista da Libertadores da América e líder do Brasileirão. Aliás, o clube postou em uma rede social que o Verdão está há 5 anos à frente dos rivais paulistas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, mesmo período de Abel Ferreira. E os frutos são muitos. Agora tem seu camisa 9 na seleção brasileira. Um retorno para Vitor Roque após pouco mais de 2 anos. Estou muito feliz. Sempre é um sonho servir a seleção brasileira. Na verdade, não esperava, por mais que eu vinha fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava. Sem Aníbal Moreno suspenso, o Palmeiras enfrenta o Santos amanhã em casa, visita o Mirassol fora e durante a data FIFA, no dia 15, na Vila, encara o Peixe em partida atrasada da 13ª rodada. 2 clássicos importantes para as pretensões do campeonato. É um jogo muito importante, temos que seguir trabalhando firme, com muita humildade e, se Deus quiser, sair com a vitória, que vai ser muito importante para nós. E uma mudança no calendário do Campeonato Brasileiro deixou o Vitória da Bahia irritado. Partidas da 37ª rodada entre Bragantino, que luta para não cair, e Atlético Mineiro, e Palmeiras e Vitória foram adiantadas para os dias 16 e 19 de novembro. Isso para que o Galo se prepare para a final da Copa Sul-Americana. Em aspas, o presidente do clube baiano, Fábio Mota, disse: "Estou revoltado. Atrapalhou o Vitória por 2 razões. Colocou o Bragantino para jogar contra o Atlético Mineiro em um dia em que o Atlético Mineiro jogará com time misto. E colocou a gente para jogar com o Palmeiras depois da data FIFA, com o Palmeiras todo titular. A inversão só ajudou o Bragantino e o Palmeiras. Atrapalharam a gente bonito. Absurdo. Fiquei sabendo pela imprensa. O campeonato está desequilibrado. A gente já estava com tudo planejado. Viagem, tudo. Agora temos que mudar todo o planejamento." Palmeiras, o assunto da semana é a renovação ou não do Abel Ferreira. O Vinícius Nicoletti tem mais informações pra gente. Alô, fã de esportes! O Palmeiras está próximo de acertar a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. Depois da classificação para a final da Libertadores, as conversas entre a diretoria e o treinador avançaram e já está tudo acertado, alinhado para que ele acerte o contrato por mais 2 temporadas até o final do mandato da presidente Leila Pereira. Já há um acordo verbal
entre as partes. O que chama atenção nesse novo contrato que não há multa rescisória dos dois lados. Se o Palmeiras quiser desligar o treinador nesse período de 2 anos, não tem indenização. E o técnico Abel Ferreira, se quiser sair, deixar o Palmeiras também no período de 2 anos, não paga multa. A torcida, que antes teve uma crise com o treinador, um desgaste depois da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, xingou o treinador, criticou o treinador no Allianz Parque, agora, às vésperas de uma final de Libertadores, está 100% com Abel Ferreira. A expectativa é que o treinador assine um novo contrato antes da final da Libertadores. Ficar até ele aposentar, até ele fazer 80 anos. A gente quer ele aqui no Palmeiras até o fim da vida profissional dele. Isso dá uma tranquilidade pro torcedor? Nossa, principalmente depois de quinta, a gente voltou a acreditar, né? Que tudo pode acontecer. Então a gente quer renovação. Como ele já está há tanto tempo no Palmeiras, que ele continue por mais tempo aí fazendo um excelente trabalho. Nem sempre dá certo, mas quando dá certo a gente tem que agradecer. E quando dá errado, tem que saber também que, mesmo errando, às vezes ele é muito competente no que ele faz. Eu acho que o Abel vai renovar e espero que ele fique, né? Porque melhor técnico da história do Palmeiras. Essa torcida que falou dele não representa a maioria, então que ele não deveria ficar chateado. Verdade. A torcida exagerou ali, né? Ele ficar é boa notícia para você. Isso não foi esportivo, né? A pessoa tem que entender esporte, é momentos. Não dá para ganhar tudo, já estamos ganhando bastante. Vamos lá, 5 anos e contando. Palmeiras desde a estreia de Abel Ferreira, que inclusive o aniversário de 5 anos foi na classificação com a LDU, né, o 4-0. Jogos 389, aproveitamento 66,2%. Títulos 10, 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Comebol Recopa, 3 Paulistões. Anunciado como técnico no dia 3/10/2020 e a estreia foi no dia 5 de novembro. Gustavo Zupac. Claro, eu ia falar, existe alguma notícia mais importante para o Palmeiras? Talvez ganhar o Brasileiro e ganhar a Libertadores. Mas se isso acontecer com esse cara, e aí eles vão querer mais também. Essa é o grande foco do Palmeiras no momento? Tem que ser, né? A manutenção do Abel, ela é um ganho para o Palmeiras, né? E é muito curioso que a gente repita essa frase numa temporada em que se questionou isso muitas vezes. E é claro, em algum momento o ciclo vai acabar, em algum momento o trabalho do Abel vai bater no teto, vai parar de render e o desgaste vai chegar e vai se entender que é hora de sair, ou alguma proposta vai enfim seduzi-lo a ponto de ele pegar as suas coisas e ir embora para a alegria de 3/4 das torcidas grandes do estado de São Paulo, né, que estão desesperadas para esse dia chegar, Teve até informação lá do Bocato, né, de que o Wolverhampton, com a saída do Vitor Pereira, abordou o Abel e o Abel falou, valeu. E se eu não me engano, o Bruno Andrade, algumas semanas, também trouxe que o Nottingham Forest também procurou o Abel Ferreira. Então, um lamento para os demais torcedores, enquanto isso, aparentemente, esse dia não está perto. Enquanto não chegou o Liverpool e o Chelsea, ele vai falar não. Não vai tirar, né? O Abel vai ficar do Palmeiras e essa é uma ótima notícia quando for oficializada. Me lembro que quando acabou a Copa do Brasil, quando o Palmeiras foi eliminado, aquela coisa toda, cheguei a dizer aqui que eu não via pressa do Palmeiras. Acho que mais importante do que renovar rapidamente o contrato do Abel era entender como a temporada ia se desenvolver e se de fato era o melhor para as partes que o contrato fosse estendido. E as coisas caminham bem, o time melhorou substancialmente no segundo semestre e tudo leva a crer que o contrato vai ser renovado. É um marco, né? Um trabalho desse nível, dessa magnitude é um marco. E poder renová-lo mais uma vez só mostra como funcionam bem as coisas no Palmeiras. E tem algo que o Fernando Diniz, técnico do Vasco, falou, acho que foi na última entrevista coletiva, que é muito verdade, né? Como as coisas, aquela história de se é fresquinho porque vende mais, ou se vende mais porque é fresquinho. O Palmeiras ganha tudo, ou ganha muito, porque apostou no Abel a longo prazo, ou o Abel tem longo prazo no Palmeiras porque ele ganha. Porque no futebol brasileiro ninguém tem longo prazo, a não ser que ganhe. E as duas coisas são verdade, né? A gente não sabe qual é o ponto de origem, mas para o Palmeiras não há notícia melhor do que estender o vínculo. Ele falou sobre isso, né? Ele tem uma versão do que seria a resposta dele sobre esse assunto, né? Quando ele fala que
Os 5 anos, na cabeça dele, seriam 5 meses. Sim. Ninguém teria paciência com ele, mandam todo técnico embora lá no Brasil. Tudo então, isso é verdade, né? E que ele disse para as pessoas próximas, eu vou, mas eu volto logo. Porque Tanto que a família nem vem de cara, né? E aí, o que aconteceu? Ele começou a ganhar. E aí, pronto. E acho que tem isso. Quando o treinador ganha, ele ganha tempo também. Né? Não é só a conquista, não é só a fama, a alegria e a repercussão positiva do trabalho, mas ele ganha tempo também, ele ganha paciência, ele ganha um motivo a mais para aqueles que são responsáveis por esse tipo de decisão pensarem melhor, pensarem mais tempo, lhe darem mais oportunidades. E ele seguiu ganhando e comprando mais tempo. E vai continuar ganhando e vai continuar tendo mais tempo. A minha impressão é que o final vai ser uma decisão do Abel. Não necessariamente porque ele recebeu uma proposta, aí dessa vez sim, não dá para recusar, eu quero. Ou vai pelo fim do mandato da Leila, vem a eleição na frente, ele tem, né? A minha impressão é que ele vai... a pessoa responsável pela decisão do fim do trabalho vai ser o próprio Abel. E acho que ele vai ser elegante com o clube. Não vai ser uma coisa assim, deixar o clube no escuro e resolver ir embora de uma hora para outra. Não, eu acho que vai ser um final... na medida do possível, um final amigável, respeitoso e bom, né? Se é que dá para as coisas terminarem bem. E claro, assim, é impressionante o tempo que ele fica e o quanto ele ganha. Isso por si só, de maneira bem rasa, sem aprofundar, já é impressionante. Agora, o que valoriza ainda mais e faz uma renovação de contrato até o fim de 27 se transformar numa notícia ainda melhor é o tanto que o Palmeiras ganha por causa dele, o tanto que ele, a quantidade de novos caminhos que ele encontra no Palmeiras. Não é que ele usa a fórmula e repete essa maneira. Não, são diferentes sistemas, diferentes tipos de jogar, diferentes momentos. É elenco que renova, moleque que sobe, jogador que ele recupera, jogador que ele encaixa, contratações mais caras, anos com menos contratações. Então, assim, a quantidade de soluções que ele encontrou e de recomeços que ele se viu forçado a fazer nesses 5 anos de Palmeiras, tudo isso legitima ainda mais e caracterizam como perfeito o adjetivo que está nessa frase aí. É perfeita a escolha do adjetivo perfeito no casamento entre Abel e Palmeiras. Eu só não digo que é perfeito porque a torcida, em muitos momentos, criticou o Abel. Ele ficou muito chateado com a torcida. Então, você coloca umas vírgulas, algumas brigas, quem sabe, para tirar a perfeição. Palmeiras e Abel, perfeito. Sim. Se a gente colocar entre diretoria, Leila e o Abel, sim, perfeito. Mas entre instituição Palmeiras, que tem a torcida envolvida, eu acho que tem algumas vírgulas aí que a gente pode colocar. Nada que tenha mudado, porque quando parece que ele chega no teto, André, ele encontra uma saída e a torcida volta a abraçá-lo, porque a torcida ama o Abel porque ele entrega. A partir do momento que para de entregar, a torcida já começa a olhar para ele de uma maneira diferente, como já mostrou algumas vezes. Assim, a gente é sempre forçado a lembrar que as unanimidades, elas não existem, né? Mas até aquela noite, eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, aparentemente o Abel era o que existia de mais próximo de unanimidade como treinador no clube brasileiro. Por isso que aquele episódio foi tão difícil e foi tão surpreendente para todo mundo pela violência da manifestação. Eu usei uma palavra aqui que naquele dia ele foi escorraçado do gramado por uma parte da torcida do Palmeiras presente ao estádio, na casa do Palmeiras. E essa torcedora que apareceu agora há pouco aí dizendo não representam a maioria, ela falou uma absoluta verdade. Mas quando ela diz ele não deveria ficar chateado, é complicado você querer pontificar sobre o sentimento, a respeito dos sentimentos dos outros. E não que o Abel ache que ele merece ser criticado pelo torcedor, pelo menos não é o que ele aparenta pensar. Mas uma coisa é você ser criticado, outra coisa é a manifestação que ele ouviu naquele dia. E eu acho que ele compreende a rivalidade, o quanto dói, a surpresa, etc. Mas, de fato, eu acho que ele tem razão. Nós dissemos aqui, naquela semana, algumas vezes, que foi algo muito exagerado por parte daquele pequeno contingente, mas que foi ruidoso, que foi cruel, que foi violento com ele e que talvez pense assim até hoje, porque muita gente já pediu a saída do Abel. O Abel ele foi criticado por essas coisas que vazam de vez em quando, por folgar demais, por ir demais a Portugal quando o campeonato para em data FIFA, como se ele fosse um treinador que não trabalha. Sim. Assim, não é possível.
Não é razoável fazer esse tipo de crítica a ele. Você pode falar, como torcedor do Palmeiras, esses torcedores, né, eternamente insatisfeitos, que não gostam do jeito que o time joga, que não gostam do jeito que ele trata os jogadores, etc. Você pode fazer qualquer tipo de crítica futebolística ao trabalho do Abel. Todas são válidas. Agora, você dizer que ele não trabalha, que ele viaja demais, que ele não liga para o Palmeiras, coisas que foram ditas. E esse tipo de coisa ganha eco na internet, ganha eco em programas de televisão. Isso é uma barbaridade. Agora, esse ano pode terminar sem nenhum troféu. Sim. Sim. Pode. O Palmeiras está muito próximo do título brasileiro? Está. Está muito próximo do título da Libertadores? Mais um? Está na final. Mas o ano pode terminar sem nenhum troféu. E o que eu acho importante do anúncio da renovação acontecer é que, se terminar sem nenhum troféu, acontece. Uma outra coisa que aquela torcedora disse, não dá para ganhar sempre. As pessoas precisam se acostumar que é futebol, que é um jogo e que é impossível ganhar sempre. Só um ganha. O Palmeiras pode ganhar, pode não ganhar. É ótimo quando ganha, tem que ser compreendido quando não ganha. Esse time, o de hoje, pode ser também em conquistas o melhor do trabalho dele até o momento. Para mim, já joga o melhor futebol. É o que eu mais gosto de ver jogar. Eu acho que é o que tem mais atributos futebolísticos. Também está sob debate, mas até agora não venceu. E as pessoas estão acostumadas a achar que só os times que vencem merecem ser elogiados. Vamos falar de um jogador importante nesse momento futebolístico que o André cita, de talvez a melhor versão do Palmeiras na era Abel, que é o Vitor Roque. Foi convocado, novidade na seleção brasileira, falou sobre a convocação. Amanhã tem clássico em São Paulo, partida então. Clássico em São Paulo, partida então que também fecha. Você volta pra gente falar mais então do Galo e também do Cruzeiro. Amanhã tem clássico em São Paulo, partida então que também fecha esta rodada do Campeonato Brasileiro. Vinícius Nicoletti está ao vivo com a gente, Vinícius, assim como, claro, os outros repórteres, mas para trazer as informações do Palmeiras, no meio também dessas mudanças todas aí do calendário do futebol brasileiro, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. Palmeiras espera a confirmação do jogo contra o Atlético, principalmente nessa situação aí que o Atlético vai disputar a Copa Sul-Americana. Mas está se preparando para o jogo desta quinta-feira, primeiro focado nessa partida de quinta-feira para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O time terá como desfalque o Aníbal Moreno, que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo do Palmeiras contra o Juventude lá em Caxias do Sul, e os jogadores que foram preservados estão de volta, como o Gustavo Gomes e o Alan, que foram poupados por causa do desgaste físico, e jogadores que entraram também muito pouco na partida contra o Juventude. Estão inteiros, Palmeiras vai com tudo, Vitor Roque, Piquerez, Andréas Pereira, Flaco Lopes, todos de volta nessa partida contra o Santos. Palmeiras defende uma invencibilidade contra o Peixe no Allianz Parque, não perde desde 2017. Isso quer dizer, são 10 jogos nesse período, com 9 vitórias do Palmeiras e um empate. Isso quer dizer que o técnico Abel Ferreira nunca perdeu para o Santos no Allianz Parque. E aí tem até uma curiosidade. O Santos é o time que o Abel Ferreira tem o maior desempenho jogando contra os adversários. São 15 jogos do Abel Ferreira contra o Santos, com 11 vitórias, só perdeu 2 vezes. Nesse período de Abel Ferreira, 5 anos, o Santos teve 13 treinadores. Hoje vai com o Vojvoda, confronto contra o Palmeiras e possivelmente sem o Neymar, que está recuperando a forma física e não deve jogar no gramado sintético. Bruno. Caramba, 13 treinadores nesse período, quase 3 por ano, então, no período do Abel no Palmeiras. Obrigado, viu, Vinícius? A gente volta a falar sobre o Palmeiras na sequência e também, claro, sobre o São Paulo e os outros jogos do Brasileiro, também com o Mendel Bidlovski. E o Vitor Roque é um jogador muito valorizado, ainda mais com essa convocação para a seleção brasileira. O Palmeiras, conversei com fontes do Palmeiras, fala fonte? Conversei com fontes do Palmeiras. Fecharam as portas para uma saída do Vitor Roque. O Palmeiras não tem interesse em negociá-lo, o Vitor Roque, em um curto prazo.
Porque ele foi contratado em fevereiro, março, agora se adaptou, tá jogando muito, é um jogador imprescindível e o Palmeiras não tem interesse em negociar o Vitor Roque. Pelo menos não por agora. Você quer uma resposta aqui de uma fonte sobre o Vitor Roque? Agora? Estamos muito felizes com o atleta. Isso é evidente. Não há qualquer interesse em vender. Abre aspas, fecha aspas. Nem por 50, porque 50 milhões não é um dinheiro, hein? Em vender. Palmeiras, 50 milhões é um dinheiro, hein, pessoal? O Palmeiras, eu vou utilizar aqui uma frase da presidente Leila. O Palmeiras vive de títulos e não de cofre. Então, o Vitor Roque, a partir do momento que estiver dando títulos, conquistas, sendo artilheiro e tal, é o jogador que o Palmeiras investiu 25 milhões. Caramba, óbvio. mas em 6 meses ele já dobrou o valor? Mas sabe o que é uma estratégia? Pode dobrar mais, ele acabou de... aí eu complementando a conversa que eu tive com a pessoa do Palmeiras. Comemoraram demais o fato do Vitor Roque ser convocado, pela felicidade de ter um jogador convocado. Mas tem uma entrelinha, uma mensagem importante. Vitor Roque chegando na seleção brasileira, tendo a estrutura que tem aqui no Palmeiras, salário que tem, tudo, disputando títulos e tal, estando na vitrine, o Palmeiras fica tranquilo em relação ao assédio. Aí pode confirmar ainda mais o seu desejo, sua vontade de falar, não queremos vender. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Palmeiras. Cara, a gente que primeiro trouxe aí o jogo aberto, falando sobre a preparação para esse confronto de amanhã. Claro que é um clássico. O Palmeiras vem muito melhor do que o Santos, mas por ser clássico a gente precisa entrar com muita atenção dentro de campo. Então, para amanhã, com certeza o Abel volta com o time titular, sem brincadeira, respeitando o adversário. Na verdade, a gente respeitou também o Juventude, né? Não é porque colocou o time reserva, mas a qualidade do nosso elenco permite isso ao Abel. Só que num clássico, ele vai com força máxima, né? Pretende essa vitória, precisa da vitória para se manter à frente do Flamengo até o final. Porque nós vimos com muita moral agora. A gente pega essa sequência com muita moral por ter feito uma excelente partida contra a LDU. Aí a gente jogou muito bem contra o Juventude com os times reserva. E agora vai para esse clássico, se Deus quiser, conquistar uma vitória, esses 3 pontos para se manter na ponta. E vamos pedir aí ajuda ao São Paulo, né? Meio difícil, mas pode ser que o São Paulo abra as pernas para o Flamengo. Enfim... cara, o foco aí para falar também do Abel e do Vitor Roque, né? Então, a apuração da ESPN, que falta só assinar. O contrato já está do jeito que o Abel pediu, né? Na verdade, não entra a cláusula como se não ganhar títulos eu posso ir embora. Mas a verdade é que a cláusula tira qualquer multa rescisória, tanto para o lado do Abel quanto para o lado do Palmeiras. Então já está do jeito que ele quer. Chegar a um determinado momento, se ele quiser ir embora, que a gente não acredita, só se ele, meu irmão, viveu um momento muito ruim, que a gente espera que não aconteça, o Abel fica com a gente aí até 2027, que é o período de presidente da Leila, né? Então a gente acredita que logo deve ser anunciado, o contrato já está do jeito que ele pediu. Então sim, o Abel fica com a gente até 2027. E o Vitor Roque, né, rapaziada? Circulou muito essa semana essa questão do Vitor Roque. Ele foi convocado, aí isso levantou mais essa poeira, mas a diretoria do Palmeiras, a Leila, deixou bem claro que não vai vender o Vitor Roque. Precisamos de títulos. E o Vitor Roque é o melhor do Brasil hoje. Não tem por que vender o moleque. Além do mais, ele chegou, cara, há 8 meses. E vamos dizer assim, que tem 4 meses que ele tá jogando bem depois do Super Mundial, que ele se encaixou. Na verdade, desde o início, ele vinha jogando bem, mas ele tava com muito peso nas costas. A questão também mental, a confiança, tava abalada pelo momento que ele passou lá fora. Os 2 clubes não tiveram a paciência que o Abel teve com ele aqui. Então, na verdade, desde o começo, ele vinha jogando bem, ele vinha se apresentando, ele volta para marcar muito, corre o jogo inteiro, intensidade, cara, no máximo, o Vitor Roque desde o início. Só que não estava fazendo gol.
E aí pro atacante tem que fazer gol, né? Só que depois do Super Mundial, principalmente depois daquele jogo contra o Ceará, que a gente saiu perdendo e o Abel colocou o Flaco e o Vitor Roque para jogar junto, nunca mais saiu, porque a dupla deu muito certo, o Vitor Roque jogando muito, o Flaco jogando muito. Então, assim, a grande verdade é que esse burburinho todo dele sair foi criado pelo empresário dele, que quer valorizar o nome dele. Cara, mas, pô, empresário, não precisa, cara. Nesse momento não precisa tu fazer isso. Ele tá se valorizando sozinho. Com o futebol que ele tá apresentando no Palmeiras, tá agora sendo convocado. Então ele mostra o quê? Que tanto o Barcelona, tanto que o Betis lá, não tiveram paciência para poder encaixar o moleque. Porque ele saiu do Atlético Paranaense jogando muito. Foi lá para fora e não jogou nada. Voltou pro Brasil, tá jogando muito. Então faltou o quê? Paciência, faltou experiência nos treinadores deles lá para poder tirar o melhor do moleque, igual o Abel tem feito aqui. Então ele vem conquistando mais ainda a sua própria autoconfiança, vem jogando muito bem e graças a Deus a Leila deixou claro que não vai vender o moleque. Então assim, depois da Copa do Mundo já é uma outra história. Se ele manter jogando do jeito que ele está jogando, até a Copa do Mundo, confirmar a sua convocação para a Copa do Mundo, com certeza vão vir propostas muito altas, que aí vai ser uma outra questão, aí vai ser revisto, né? Mas a gente espera, né, que ele fique até pelo menos o final da temporada do ano que vem, para dar muita alegria pro nosso Verdão. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda? O que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. Na verdade, do seu Notícias do Verdão. E deixa o seu like, que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense, se você puder também para fechar, rapaziada, hypar o vídeo ajuda demais o meu trabalho, fica aqui o dia inteiro pegando as notícias, informações do nosso Verdão para trazer tudo em primeira mão aí, um corte com todas as informações de tudo que passa na sociedade esportiva Palmeiras. Valeu, rapaziada, um grande abraço.